E fala, torcida do São Paulo, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo tudo que o Craque Neto e o pessoal lá dos donos da bola falaram sobre a classificação do São Paulo, jogo contra o Náutico. São Paulo que avança na Copa do Brasil com um golaço de Rodriguinho, menino da base, mais um gol de Luciano decisivo. E uma grande partida do meia Oscar, e vou estar trazendo tudo para vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos na meta de 25 mil inscritos. Se inscreve, deixa essa força para esse jovem São Paulino aqui que vos fala. Ó, simbora assistir o vídeo, no final você sabe eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar muito dessa classificação do São Paulo, dos moleques da base, a entrada de Jean Francisco, muita coisa. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Que ganhou o jogo ontem, sem dúvida nenhuma, ele pode brigar na Copa do Brasil e também Veloso na Copa, na Libertadores. Vai precisar de reforços, Calma, Souza, hein? te chamo já. Vai precisar de reforços. Ontem, até que o Zubeldia armou uma estratégia Senta aqui, Theo. interessante, né? Pega o microfone aí. Zubeldia ontem foi jogar lá em Recife, tinha todo aquele clima lá para jogar nos aflitos contra o Náutico, e ele botou o time ali atrás, ele não precisava do resultado, não precisava sair. Quem tinha que sair era o Náutico, que, claro, não tem a qualidade, não tem a capacidade de agredir o São Paulo, e o São Paulo fez um jogo até confortável, sem sofrer muito, a expulsão, claro que ajudou. Depois o Ferrarese... Ferrarese tá louco. Fez uma bobagem. O que você falou no seu Instagram do Ferrarese, Fez Souza? uma Só isso? bobagem. O que você fez? Fala, O que Souza. você escreveu? Falei que ele era burro. Chamei ele de burro. O cara que dá um carrinho daquele ganhando um jogo de 1-0. Mata-mata. Um mata-mata fora de casa, um jogo controlado, um campo molhado, encharcado. O cara dá um carrinho daquele, porra, foi um elogio ainda. Brecha. Voltando pra você, meu querido Veloso. Deu brecha, não precisava, o jogo estava controlado, São Paulo estava Você nunca deu brecha, né, Veloso? Pra reserva do gol, né? costumo dar brecha, Porque não. tinha os Olha caras... lá, olha lá. Tinha os caras... Tá aí. Mas não queremos saber disso aí, não. Quando Não dá goleiro brecha, reserva é duro, hein? Não, os caras... O goleiro reserva... O Marcão ligava o ar-condicionado. Você tava dormindo, o Marcão ligava o ar-condicionado, o Sérgio fazia aquelas coisas com você. Tá doido, né? Então, ficou no armário. Mas então, ontem foi um jogo que o São Paulo controlou bem, conseguiu uma classificação tranquila. Até esperava mais dificuldade, mas a expulsão do menino do Náutico também atrapalhou. Nicola, qual a ideia do Zubeldia? O Theo José que tá aqui, boa tarde, Theo José. Muito boa tarde. O Theo falou segunda-feira, que a imprensa, que nós, né, o Theo deu uma letra, que a gente cobra, todos nós, que todos nós cobramos o Zubeldia pelo elenco que ele tem. Não era para se cobrar tanto assim. Você enxerga assim, e como que você vê essa vitória? Eu acho que ele tomou um cartão amarelo de novo. Tomou no final do jogo. Deveria ter sido expulso. Deveria ter sido Ele expulso. invadiu o campo. Ele invade o jogo, e o Luciano, que não é muito calmo, falou, calma, Zubeldia. É assim, eu acho que o torcedor do São Paulo tem uma expectativa superior ao que o elenco pode entregar. Mas eu queria fazer uma ressalva importante. A campanha no Brasileiro é ruim, por causa do número de empates. Mas esse São Paulo de hoje, para Copas, é um São Paulo que precisa ser olhado com carinho. Porque é um time que perde muito pouco, é um time que, nesses jogos de mata-mata, especialmente fora de casa, tem vencido, venceu os 3 na Libertadores, voltou a vencer ontem. Eu acho que o caminho do São Paulo está nas Copas. Ô, Theo, qual a ideia também do São Paulo com o Zubeldia, que você falou isso na segunda-feira, e a classificação da Libertadores e da Copa do Brasil? O que fortalece o Zubeldia? São Paulo rapidinho. O São Paulo está cumprindo aquilo que se determina. O São Paulo já está nas oitavas da Copa do Brasil, o São Paulo já está nas oitavas da Libertadores da América, e o São Paulo está ali no meio da tabela para brigar por uma vaga de repente na Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. E o Você São gosta Paulo, do time? Eu enxerga? acho que o time tem limitações, Tá, mas como é o que eu todos. falo. Para mim, o Zubeldia está fazendo mais do que vários treinadores Fariam lá. fariam no São Paulo. E outra coisa, vamos falar de Libertadores. Se o São Paulo der sorte nas oitavas de final, pegar um time fraco e passar por esse time, chegar nas quartas, a torcida a camisa empurra. A camisa do São Paulo Na Libertadores é forte. A camisa do São Paulo é muito forte. Souza. Cara, eu concordo com o Theo, sempre tenho falado aqui que eu não tenho procuração para poder defender Mas o eu já falou, não Zubeldia. precisa falar de novo toda vez, quando mas você vai elogiar. É que Não precisa. quando se fala, o torcedor acha que a gente está defendendo o treinador. Dane-se o que os Mas, caras pensam. ó, eu Dane-se! Tá. Eu não quero. Olha, eu tenho procuração. Não tem mesmo. Tá, não tem tem que falar o mesmo, que você quiser, rapaz. Tá com medo do Mas Baby? claro que tá não. com medo do Baby da Independente? O dia que eu tiver que tiver medo de torcedor, Eu tenho. Eu Ele tem 2 metros de altura, rapaz. Não tenho, não. Então, primeiro que o São Paulo não tem elenco para poder disputar 3 competições. Ele está oscilando no Brasileiro porque não tem.
E os que tem... Mas quem tem? É isso, é Não Palmeiras... para de machucar, né, Souzinho? não para de machucar. Mas quem tem? Só Palmeiras e Flamengo. Só? Palmeiras e Flamengo só. E o Palmeiras tem mais que o Flamengo, hein? Pra mim, o trabalho dele é muito bom pelas peças que ele tem na mão. Exemplo, agora, alguns jogadores, é isso que eu tenho falado. O torcedor tem que começar a olhar para o atleta. Quando ele erra. O gol que o São Paulo tomou ontem, não pode tomar. A bola estava na cabeça do Cédric. Ele quis escorar pro goleiro, ele errou, ele botou para escanteio. A gente tomou um gol assim ontem, Veloso. A gente que, Souzinho? São Paulo. Não gostei. São Paulo tomou um gol ontem, a bola controlada na cabeça do Cédric. Ao invés de ele deixar a bola passar e girar e sair com a bola... Eu acho que ele foi dar pro Rafael. Ele foi pro Rafael, mas botou pelo amor de Deus, tô com a cabeça torta, pô. Vamos lá, canhão. Uma derrota. No Brasileirão, 9 jogos, 44% de aproveitamento, quase metade. Só uma derrota. E só uma derrota, mas muitos empates. Então, o aproveitamento cai demais. Nas Copas, 7 jogos, fez 12 gols e sofreu 5. No Brasileirão, 9 jogos, fez só 8 gols e sofreu 7. Números bem diferentes, hein, Eugênio? Sim, bem diferentes. Justamente, eu não vi a produção preparando essa tela, né, mas eu já estava com isso em mente, né? Como esse São Paulo é um time que esse tipo de competição. Acho que vem muito, né, do estilo do Zubeldia, de conseguir fazer o time concentrar muito e se doar ao máximo para ganhar aquele jogo. Era uma coisa que, por exemplo, o Memphis reclamou no Corinthians, né? Tem que ganhar esse jogo. Mas o desenvolvimento do time como um todo é segundo plano. Tem que ganhar o próximo jogo. E qual é a estratégia para ganhar esse jogo? E é um time que, acima de tudo, se doa demais. Aí errou totalmente, né? O Ferrarese chegou atrasado e chegou no pé do adversário. O time estava com um jogador a mais. Para que entra assim, né, no adversário? E olha em que situação do campo, em que lugar do campo, né? Sim, longe do gol. Não precisa, né? Mas o São Paulo conseguiu sobreviver a essa expulsão, até porque já tinha um expulso do lado do Náutico, e controlou bem o jogo. Sabe, soube jogar o que estava sendo pedido ontem. No primeiro tempo, que parecia um dilúvio, né? Como choveu, já tinha chovido antes. Nossa, o gramado estava... Choveu durante, muito pesado o gramado, um ambiente de Copa do Mundo quase, né? Com o que estava sendo pedido ontem. No primeiro tempo, que parecia um dilúvio, né? Como choveu, já tinha chovido Nossa, antes. o gramado estava... Choveu durante, muito pesado o gramado, um ambiente de Copa do Mundo quase, né? Com o estádio lotado, grande torcida do São Paulo, grande torcida do Náutico. E foi o que o São Paulo precisava fazer. Uma outra característica desse time é a capacidade de se regenerar. Porque ele vai perdendo o jogador e ele vai encaixando outros jogadores e esses caras vão dando resultado. Então, ontem voltou o Oscar, que já tinha voltado o Oscar, mas voltou a ser titular. Aí ele coloca o Oscar no lugar de quem? Do Marcos. Marcos Antônio, que saiu machucado da outra vez. Puxa você pra cá. Aí o Lucas Ferreira sai da direita e vai pra esquerda, onde estava jogando o Ferreirinha. Ele vai mexendo no time de uma maneira que ele consegue ir regenerando. É um corpo que se regenera. Você corta um dedo, aparece outro dedo no lugar. Time rabo de lagartixa. Time rabo de lagartixa. E o São Paulo tem conseguido fazer isso e está aí se mantendo. Uma campanha abaixo do que se esperava no Brasileiro, mas nas Copas está passando sem susto. E não é pouco não, hein, Eugênio? Porque haja rabo de lagartixa para regenerar. Em alguns casos, o rabo de lagartixa vem até melhor, que é o caso do comando do ataque, né? Sim. O Caleri não vinha funcionando bem. E é essa pegada, é time de pegada, né? O São Paulo é um time muito ligado. A gente falava aqui ontem, eu falei que o São Paulo tinha que... Porque, em tese, é um confronto contra um time de Série C. Mas, na prática, não é isso. O Náutico fez... O cenário também. E o Náutico fez boas apresentações. A apresentação no Morumbi não foi ruim, tanto que o resultado é de 2-1, com o Náutico tendo saído na frente. Ontem tinha essa questão que a gente falava do ambiente. Era um ambiente efervescente para o Náutico. O São Paulo consegue o gol logo no começo. Isso é bom porque condiciona o jogo. Chega a ter um homem a mais até o final. É para ser comemorada, porque tem todos esses elementos que o Zubeldia colocou. Ele tem conseguido manter uma consistência com as substituições também, né? Isso é muito importante, porque ontem saiu o Lucas Ferreira, jovem, 19 anos de idade, entra o Rodriguinho, 21 anos de idade, marca. Acho que, além disso, ele está conseguindo deixar
o elenco com essa motivação e esse mesmo pensamento, mentalidade de Copa. Aí sai o Rodriguinho do banco, pega um chute desse de primeira. Exato. E a molecada boa, né, Claro. Mari, companheiros? Porque a gente fala muito de, não queimar garoto, não sei o quê. A verdade é que nem todos os clubes têm leva de garotos tão competentes. Como tem o São Paulo, como tem o Palmeiras. Campeão da Copinha, né, o São Paulo. Então, o Rian Francisco, que era o destaque maior da Copinha... É o que menos aparece. É o que menos aparece. Né? A grita, em princípio, seria com o Rian Francisco. Pouco se fala dele. Porque tem uma leva de garotos aí muito boa. Pouco se fala dele, entre aspas, que a torcida do São Paulo pede muito. Sim, mas não está precisando só dele como salvador da pátria. Sim. Eu acho que quando você promove garotos, é muito importante você ter vários garotos. Até para eles, entre si, se sentirem seguros. No Santos acontecia muito isso. Também. As levas de garotos no Santos. Você vê Igor Gomes, Nestor, Pablo Maia. Vem de muito tempo já isso, São Paulo. Comenta aí quem pra você foi o melhor jogador da partida de ontem. O São Paulo que se classificou em cima do Náutico num jogo maluco. Que o São Paulo abriu o placar logo no começo. Teve expulsão do Náutico. Logo em seguida teve expulsão do Ferrarese pelo lado do São Paulo. Um jogo que parecia ser bem tranquilo e de certa forma foi. O Náutico não impôs grandes problemas. Eu disse isso no vídeo pré-jogo. Que o futebol que o São Paulo joga hoje, o elenco que o São Paulo joga hoje, é o suficiente para se classificar diante do Náutico, independente de 5 10 contra 10, no 11 contra 11. O time do Náutico é um time de Série C, um time limitado, tecnicamente não é um time brilhante, mas foi sim um time aguerrido, impôs dificuldades ao São Paulo, mas era obrigação do São Paulo se classificar e se classificou. Destaques da partida, ao meu ver: Oscar e Enzo Dias, esses dois jogaram muita bola. O sistema defensivo do São Paulo, para mim, é um bom sistema. O Arboleda dá uma segurança muito grande. O Alan Franco vem sendo o melhor zagueiro do São Paulo nos últimos meses aí, talvez desde o final do ano passado. Vem jogando muito o Alan Franco, muita confiança. Tanto defensivamente como na saída de bola, ele vem ajudando bastante também. Mas o que o Enzo Dias vem jogando defensivamente é sacanagem. Ele vem jogando muita bola. Defensivamente, ele é muito seguro. Ele tem uma característica que me dá um certo medo, que ele é um jogador que dá muito bote. E me dá traumas, porque o Gabriel Neves era assim. O Gabriel Neves, ele era um excelente volante na saída de bola. Mas ele dava muito bote e direto. Ele tomava chapéu, tomava caneta, tomava corte seco, porque ele já entrava de vez. O Enzo Dias, ele tem essa mesma característica, mas a porcentagem de acerto de bote dele é quase 100%. Dificilmente você vê o Enzo Dias tomando um drible. Ele sempre dá o bote na hora certa, no momento certo. Eu jogo bola, eu jogo de volante e uma coisa que eu raramente faço é dar bote. Porque se eu tomo um drible, o cara passa por mim e sai na cara do gol. O Enzo Dias é a mesma coisa, ele é um lateral. Se ele tomou um drible, aparece uma avenida nas costas dele. E ele tem uma característica muito, muito legal, que ele dá o bote sempre metade bola, metade cara. De um jeito que não é falta. E quando é falta, é faltinha de jogo, ele não vai ficar tomando amarelo. Ele vem jogando muito bem. Um grande achado do São Paulo, a contratação do Enzo Dias. O Wendel, que chegou teoricamente para ser o titular, né? Vai ter que correr muito para tomar a titularidade do Enzo Dias, que até quando vai para o ataque, o lado ofensivo dele não é tão bom quanto o lado defensivo, mas até quando ele vai, ele sempre vai. Ele quase nunca dá viagem perdida. Toda vez que ele vai, ele recebe a bola e joga a bola na área. Coisa que, você lembra quanto tempo o Wellington ficou indo na linha de fundo e cruzava em cima do lateral, em cima do ponta, em cima do zagueiro? O Wellington não acertava um cruzamento, cara. Vocês lembram disso? Foi ontem. Parece que foi ontem que era o Wellington correndo na lateral esquerda ali, que ele não acertava um cruzamento. Ou a bola não chegava na área, ou a bola passava demais. Vocês lembram? Esse era o cruzamento do Wellington. Hoje a gente tem um lateral que chega no fundo, que consegue cruzar na área. Às vezes ele até finge o cruzamento e bate a bola rasteira, aquela fatiada, né? Rasteira a bola forte ali para chegada de alguém, para chegar batendo de primeira dentro da área. Ou mesmo pro André Silva fazer o pivô para alguém chegar de trás.
é um lateral muito bom e vem sendo o destaque, um dos destaques do São Paulo na temporada de 2025. Outro cara que jogou muita bola foi o Oscar, atuando de segundo volante. E a gente tem que falar um pouco sobre isso. O Oscar atuando de segundo volante é interessante em alguns casos. Porque eu disse isso no vídeo ontem, se eu não me engano. O Oscar atuando de segundo volante, ele dá uma saída de bola muito boa para o São Paulo. A grande questão é, quando essa bola chega na intermediária ofensiva, quem é que vai dar a bola para os atacantes? O Oscar tá fazendo a saída de bola, ele vai ter que tocar a bola para alguém. Teoricamente, quem recebe essa bola é o Luciano, e a gente sabe que o Luciano atuando de meia, ou sendo responsável por distribuir o jogo, não é lá a grande falência do Luciano. O Luciano é o cara que tem que receber essa bola para fazer o gol, como ele fez. O Oscar cruzou uma bola sacanagem para ele, fez o gol de cabeça. É uma dupla que até funciona bem. Com o Lucas em campo, se o Lucas estivesse em campo, faria sentido o Oscar de segundo volante. Por quê? Porque você tem o Lucas para fazer essa função. Para receber essa bola, seja no pé, seja em velocidade, seja no espaço. Né? O Lucas e o Oscar se entendem muito bem. Mas também, eu acho que o Zubeldia, ele... Isso é uma impressão minha, não sei se é certeza, mas o Zubeldia, as duas vezes que ele colocou o Oscar, foram em jogos em que o time adversário não ia pressionar tanto os volantes do São Paulo. O Náutico não ia pressionar tanto a saída de bola do São Paulo. Porque se o São Paulo quebra a primeira linha do Náutico, o Náutico ia ter que correr para trás. O outro jogo que o Zubeldia fez isso foi no jogo contra o Palmeiras. O que estava acontecendo? Aí você fala, mas o Palmeiras pressiona o São Paulo. Entre aspas. Porque naquele jogo, se eu não me engano, a gente tinha o Caleri, no jogo da semifinal do Paulista. Tinha o Caleri e tinha o Lucas. Os times que enfrentam o São Paulo preferem fazer uma dobra de marcação no Lucas e no Caleri do que no Oscar. Então o Oscar estava meio que recebendo essa bola meio que livre para fazer essa saída de bola. E por isso que funcionou tão bem. Aí teve um momento que até na transmissão foi dito isso, que o Abel Ferreira falou pro Rafael Veiga, cola no Oscar, porque ele tá armando o jogo lá de trás, ajudando na saída de bola lá de trás. E o que aconteceu? O Rafael Veiga começou a marcar o Oscar, aí o Oscar foi anulado, mas também o Rafael Veiga foi anulado. Então meio que ficou 0-0. O Oscar não jogava porque o Rafael Veiga estava marcando ele, e o Veiga não jogava porque o Oscar estava marcando ele. Então, isso aconteceu. É uma estratégia válida? Para alguns jogos, principalmente quando você tiver o Lucas, mas eu ainda prefiro o Oscar mais à frente, podendo cavar essa bola no André Silva, no Luciano, nos atacantes, podendo bater de fora da área. O Oscar tem uma boa batida de fora da área. Mas é algo válido a ser testado. O Zubeldia ainda está testando. Uma pena que nós estamos chegando no meio do ano. E o São Paulo, muito por lesões também, mas porque o Zubeldia perdeu o começo da temporada tentando demais e não focando em uma coisa só. O São Paulo ainda não tem um certo padrão de jogo, ainda não tem um time definido, ainda não joga no automático, vamos dizer assim. O São Paulo ainda sofre muito para criar, mas é um time que é competitivo. Ser competitivo não é sinônimo de ganhar. O São Paulo na temporada de 23 foi competitivo e conseguiu a Copa do Brasil. O São Paulo na temporada de 2024 foi competitivo e não conquistou nada, acabou sendo eliminado por Botafogo na Copa Libertadores da América. São Paulo desse ano é um time competitivo. É sinônimo de ganhar alguma coisa? Não, não é. Mas é um bom passo, eu acho que para o São Paulo, para qualquer time ganhar algo, só ser competitivo não basta. Você tem que ser mais que competitivo. Além de ser competitivo, você tem que ter qualidade, você tem que ter padrão de jogo, você tem que ter formas de ataque, você tem que ter valências que te ajudem a ganhar jogos. Enfim, bora ver o que o futuro guarda e espera pro nosso querido tricolor. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.